Fala aí, grande César. Ó, o Tulhão aí, ó. Fala aí, Cezinha. E aí, man, tranquilo? Beleza? Tudo certo aí? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Tá me ouvindo direito? Tá tendo algum ruído aqui? Não, tá tudo ok. Fala aí, Tulhão. Bom, vou dar 2 minutinhos aí pra ver se uma galerinha vai aparecer aí pra gente poder começar. Basicamente, antes de tudo, já queria falar para todos aí que sejam todos bem-vindos. Quem quiser participar, quem quiser escutar um pouquinho desse bate-papo que a gente tem hoje aí. Para quem não me conhece, meu nome é Léo Pádua, sou profissional de educação física, com mais de 20 anos de experiência no mercado aí, 12 atuando no CrossFit. Eu vou fazer essa live hoje aqui com o grande mestre César. Cezinha, fala pra gente aí, pode te apresentar aí só pra gente registrar aqui nos nossos stories, nosso feed aí. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é César, eu sou fisioterapeuta, já trabalho há 5 anos CrossFit junto com o Léo. Fora isso, já atuei com outros esportes, tanto em campeonatos quanto em clubes, durante meu período profissional. E a gente está aí para bater um papo sobre as situações que podem ajudar na performance ou evitar problemas para a saúde de vocês, praticantes ou profissionais da área. Bom, galera, então vamos lá. Seguinte, não consegui pôr o título aqui não, mas vamos assim mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquecimento. O objetivo dessa live de hoje é a gente discutir um pouco e levar um pouco de informação para todo mundo que está envolvido a respeito da importância do aquecimento dentro da performance nos treinos e na prevenção de lesões. A gente vai abordar um pouquinho dos aspectos fisiológicos, no caso dos treinos de CrossFit, porque eu vou pontuar algumas nuances a respeito do aquecimento dentro da programação e dos resultados que a gente pode obter através dele. Cezinha vai entrar bem na parte do tratamento, na parte fisiológica do aquecimento. Enfim, a gente quer abordar esse tema que é extremamente importante e que normalmente é negligenciado por não ser considerado parte, vamos dizer assim, importante. Não se é dada a devida importância para esse momento tão rico e que pode trazer para a gente tantas vantagens e benefícios aí no treinamento, tá bom? Então, nosso tema de hoje é esse: aquecimento, desempenho e prevenção de lesões aí. Beleza? E eu queria vou deixar o Cezinha começar, vou deixar o Cezinha dar fazer aquela introdução a respeito do aspecto fisiológico do aquecimento dentro do treinamento, da importância dele, quais são as respostas, quais são os efeitos que o aquecimento pode fazer dentro do treinamento, o que está acontecendo dentro do nosso corpo, dentro da nossa musculatura, no momento em que a gente faz se prepara para um treino ou para um determinado estímulo. Manda bala, Cezinha. Então, Léo, quando a gente vai entrar num treino, ou seja, nós vamos sair de um estado para entrar em outro, né? Nós vamos mudar as demandas que nós vamos imprimir para o nosso sistema. A gente vai ter mudanças principalmente no sistema neuromuscular, no sistema, vamos dizer assim, ortopédico, né, articular e tudo, no cardiovascular e respiratório também. O que acontece? A gente vai ter um aumento de temperatura nesse início, decorrente de uma vasodilatação, ou seja, começar a passar mais sangue, nós vamos começar a transportar mais nutrientes e oxigênio, vamos aumentar essa capacidade respiratória, e isso tudo, circulando, vai acabar aumentando um pouquinho a nossa amplitude de movimento, porque o sangue vai lubrificar a região, nós vamos ter uma lubrificação articular também, as estruturas ortopédicas, vamos dizer assim, vão ter mais capacidade de movimento. Por quê? Porque essa demanda vai exigir essas amplitudes, esses padrões, durante um tempo. O que é mais interessante a gente pensar nisso quando a gente pensa num treino, falando assim bem rápido? São ganhos agudos, entende? Se eu vou falar assim, eu quero, é assim que eu vou ganhar mobilidade?
No dia, não. Mas se você, antes do treino, por exemplo, realiza a mobilidade do tornozelo, é para você agachar naquele dia. Com Naquele, esse... logo após, né? Só pra galera ficar bem claro isso aí. O efeito é agudo, galera. Você faz aquilo ali para que imediatamente após você esteja mais apto para realizar um determinado movimento ou uma determinada tarefa. Exatamente. E esse efeito agudo ele é muito valioso nessa situação. Porque o crônico não tem jeito. É com as repetições, é você fazendo várias vezes. Só que agora o agudo, você está se preparando para uma demanda. Você está liberando uma restrição que você já tinha e que você vai utilizar daqui a 10, 15 minutos que seja. Então, nessa situação, e preparar a sua demanda cardiovascular também. Você vai ter que trabalhar o cardio, você vai ter que trabalhar todas as suas estruturas para elas estarem bem preparadas para a demanda que vai ter que vir. E aí é uma discussão muito grande como é a forma ideal da gente fazer isso, né? Que a gente até hoje conversou bastante sobre isso. E o que a gente mais está chegando próximo hoje é o que a gente tem que fazer hoje, é o mais próximo do que nós vamos fazer no treino no limiar mais baixo. O que não quer dizer que seja calmo, que seja zero intensidade. Quer dizer que é mais baixo do que a parte mais alta do treino. Sim. Cezinha, eu acho que é legal a gente falar também o seguinte, as pessoas normalmente confundem, a gente tem dois fatores aí que são importantes a gente considerar dentro do aquecimento. A gente tem conceitos, na verdade, né? Mobilidade, flexibilidade e estabilidade. Então, são três coisas, são três títulos, rótulos, que normalmente estão vagando na cabeça das pessoas e elas não conseguem entender muito bem a diferença de uma para outra. Então, quando a gente fala, vamos dar uma explanada geral sobre mobilidade, flexibilidade e estabilidade. Mobilidade, galera, como o Cezinha acabou de falar, quando a gente está aquecendo, a gente está se preparando, é o momento que precede vamos dizer, o estímulo mais intenso, o estímulo principal daquela sessão de treino do dia. Então, o aquecimento, ele já de cara, a gente já entrega o ouro aqui, o aquecimento ele é parte fundamental. Eu vou entrar em mais detalhes nisso à frente, falando especificamente como ele atua dentro do CrossFit e como ele é uma ferramenta para a gente dentro do CrossFit. Enfim, a mobilidade, quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de articulação. Quando a gente o Vinícius falando que não tem, realmente é muito comum isso, a dificuldade das pessoas de terem essa mobilidade. Então, mobilidade, quando a gente está falando de mobilidade, a gente está falando a gente está querendo direcionar isso para a articulação. A gente normalmente fala de mobilidade articular. A gente já fez em outras lives aí, tá salvo no feed, no canal do YouTube também. Mobilidade, a gente falou de tornozelo, por exemplo. Você vai fazer um agachamento agora, você já sabe que você tem dificuldade de agachar e o que te impede de agachar é a articulação do tornozelo. O que a gente faz? A gente introduz algum trabalho de mobilidade articular para ter esse efeito agudo e, consequentemente, seguir no nosso treino. Cezinho, fala um pouco aí da questão da estabilidade. Então, já falei mobilidade, galera. Deu para ter uma noção legal aí do que é e da importância que tem isso dentro da parte de aquecimento e preparação pré-treino. Exatamente. Essa estabilidade, Léo, é um negócio bem legal, porque a galera, às vezes, não repensa muito essa situação. O que acontece, gente? A gente tem músculos grandes, aquela sensação de fadiga, que está agachando na coxa, por exemplo, ou do treino de musculação. Mas a gente também tem músculos pequenos. E a gente chama esses grandes de mobilizadores e os pequenos de estabilizadores. Qual que é a importância disso que eu estou explicando para vocês? Um músculo pequeno, como estabilizador, ele não tem tamanho para fechar um vaso sanguíneo, uma veia ou uma artéria. Nesse raciocínio, se ele não tem esse tamanho, ele não gera essa sensação de fadiga. Por isso que é tão diferente você fazer um agachamento e uma prancha. Aquela sensação de tremedeira para aquela sensação de dor muscular, vamos dizer assim. E até importante também, Celinho, desculpa te interromper, mas isso que você falou é bem legal, por quê? Porque essa tremedeira, além de outros fatores que a causam, ela também não deixa de ser um indicativo da falta de controle, da falta de força, da falta de preparo dessa musculatura pequena que o Cezinha está citando aí. Então, é importante aí. Segue aí, Cezinha. E aí, gente, o que isso vai ser de mais importante?
já que esse músculo não gera essa força que a gente está falando? Qual que é a função do estabilizador na terra? Ele é manter na posição. Porque um músculo grande, como a gente falou, ele fadiga. Se você depender do músculo grande para se manter na posição, um exemplo, o agachamento é ótimo para isso. Se eu depender dos meus músculos da lateral do bumbum grandes para me manter na posição que eu quero agachar, eles vão fadigar. E o que vai acontecer? Meu joelho vai cair para dentro no meio do agachamento. Então, qual que seria essa função do tão falado glúteo médio, por exemplo, que é um músculo menor? Ele se manter ativo e manter esse alinhamento articular para uma eficiência de movimento. Se você depender do músculo grande, você é fadiga dependente. Quando fadigar, você vai perder aquela postura. E aí, qual que é o risco que você corre? De não gerar a mesma eficiência ou não ter a mesma opção de movimento. E aí você vai começar a estressar. Estressar músculo X, músculo Y, pode estressar tendão e começar a se predispor na sua carga de treino a ter algum tipo de problema. Então, a vantagem do estabilizador é ele tem que se manter longos períodos ativos. E ele tem que se manter ativo principalmente nos movimentos lentos, nas isometrias, como você gosta de passar às vezes, nos movimentos excêntricos, porque como ele é pequeno, a contração dele não vai ser o bastante para gerar essa sensação para você perder um padrão, já que ela não fecha vaso, ela não dá essa sensação de insuficiência no padrão, né? Cezinha, um exemplo também legal que a gente já falou, né? A gente já citou, abordou esse tema em outra live, é a lombar, né? A nossa coluna, ela depende, vamos dizer assim, com todas as forças de todos os músculos que são responsáveis pela estabilização dela. A gente tem uma série de músculos ali na região lombar, que são músculos pequenos, mas que eles garantem que a nossa coluna ela vai permanecer naquele posicionamento ali, que é o ideal. E no caso, vamos colocar aí um exemplo prático, um deadlift, você citou vários aí, mas grande parte das pessoas, quando sentem aquela dor lombar, além de alguns fatores posturais, algumas dificuldades e deficiências na manutenção, isso é uma questão até de consciência corporal, de treino, de induzir essas posturas. Grande parte dessas pessoas elas têm dificuldade de manter uma coluna neutra durante a execução de um deadlift por falta de força dessa musculatura pequena. Por isso que a gente fala, e eu gosto de falar muito, hoje a gente teve deadlift no treino do boxe, e eu falei pra galera de todas as aulas, galera, esse aqui é o melhor movimento para core que a gente pode ter, principalmente quando a gente está querendo falar de estabilização de coluna, não sentir dor, estar preparado para qualquer tipo de tarefa que vai envolver a estabilização da coluna. Então, a coluna também, galera, é um exemplo prático e que eu acho que todo mundo já vivenciou, todo mundo já sentiu alguma coisa e podem ter certeza que isso tem a ver com essa dificuldade de utilizar de maneira correta essa musculatura estabilizadora que o Cezinha está falando. Se a gente depender... Fala, manda bem. Não, era só para complementar exatamente o que você está falando, você citou um negócio espetacular sobre isso. Por que muitas vezes a gente tem musculatura pequena e desfacilitada? Porque a gente está no final da amplitude contrária. Se eu quero me manter aqui, ou aqui, quando eu saio daqui, eu estou muito mais longe. No caso do deadlift mesmo que você está falando, um ótimo exemplo é o cara que está com o ombro totalmente protuso aqui, ele está saindo do movimento aqui. Ou senão, ele já chega no final da extensão de tronco e lá no final ele quer estender o quadril. Então, se a gente não tem essas amplitudes que a gente quer trabalhar no aquecimento de todas, é difícil a gente chegar e no final, na hora que a gente está com carga lá em cima do treino, e querer retornar para a amplitude que é mais eficiente. Na verdade, a gente não faz. A gente arruma uma compensação, a gente abre o ombro, joga o joelho para dentro, enfim. A dificuldade de ter consciência, de conseguir entender o movimento, conseguir posicionar o corpo na postura correta e sustentar ele ali. O Vini brincou aí, falando que dirigiu 1.500 km agora e não sentiu nada nas costas. Obrigado, deadlift, mas até indo além do que a gente precisava aí nesse tema em específico, realmente o deadlift eu acho ele um excelente exercício para reto abdominal, para transverso, de maneira geral para o core, e não acredito que tenha outros exercícios que possam ser tão melhores do que ele, até mesmo o abdominal que a gente conhece, o abdominal padrão do solo. Por quê? Porque ele traduz
quase que de maneira muito fiel às situações nas quais a gente se vê no dia a dia. Ele é transferível para a nossa vida, ele é extremamente funcional. Então a gente aprende a trabalhar o nosso famoso core ali da maneira que vai ser utilizado no dia a dia. É o que eu brinco. Tá bom, você tem que fazer abdominal pra caramba. Então, que movimento do dia, você vai pegar uma sacola, você não vai depender só do movimento de flexão aqui do tronco, você vai ter que estabilizar. Então, a maneira como o deadlift ativa o core, faz com que a gente trabalhe ele, é extremamente funcional e aplicável no nosso dia a dia. Vamos dar sequência então, nós já falamos de mobilidade. Resumidamente, nós estamos falando, quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de articulação, de amplitude que a articulação pode alcançar. O Cezinha agora falou de estabilidade. A gente está falando dos músculos pequenos, que são os músculos que ajudam a gente a equilibrar, a direcionar, a alinhar e manter um bom padrão, uma boa mecânica na execução dos nossos movimentos. E por último aí, flexibilidade. Eu vou só começar, o Cezinha, tenho certeza que vai meter o pau nisso aí, mas flexibilidade. Flexibilidade, quando a gente fala de flexibilidade, a gente está falando de músculo. E quando a gente está falando de flexibilidade, a gente não está falando de aquecimento. Ponto, Cezinha. Agora pode vomitar aí, cara. Você definiu muito bem no início. Quando a gente fala em alongamento, isso não é muito funcional para o que a gente vai fazer. Para o treino, né, que você quer dizer? Exatamente. Eu não tenho movimento no meu dia a dia que eu fico assim. Isso pode ser uma coisa para quando eu estou com dor nessa amplitude, talvez, se for bom para você, mas agora, para me preparar para alguma coisa, isso não prepara. Hoje, o que a gente tem de mais estatística nos estudos aí é que não ajuda. Vou falar assim, é uma coisa ruim? É uma coisa que vai atrapalhar a sua saúde? Bicho, se é uma coisa que não vai te preparar para uma demanda alta, pode ser sim, a longo prazo. Você não vai machucar naquele momento que você está alongando. Mas você não está se preparando da maneira que você deveria para a demanda que você vai ter. A gente tem diversos estudos que comprovam até, isso acho que já está bem até batido dentro do meio aí dos profissionais de educação física, fisioterapeutas, da influência que o alongamento, né, o exercício de flexibilidade, principalmente o estático, a influência que ele tem no desempenho até mesmo da força durante os treinos. Então, quando eu falei no início aí que quando a gente fala de flexibilidade, a gente não está falando de aquecimento, é por isso. Então, em reforçando um pouco o que o Cezinha falou, existem casos, galera. Você tem um aluno, por exemplo, vai fazer um deadlift hoje. O deadlift é um movimento que você tem que flexionar o tronco, tem que manter a postura da coluna. Se você não tem a cadeia posterior muito flexível, pode ser sim uma estratégia para ajudá-lo no movimento ter o efeito agudo do trabalho de flexibilidade antes, né, não, durante o aquecimento. Porém, é importante ressaltar que esse trabalho de flexibilidade no aquecimento vai atrapalhar o desempenho dele quando se fala de força na hora de executar um deadlift. Mas para aprendizado, para ele conseguir fixar na cabeça ali aquela questão postural, ter uma liberdade um pouco maior de movimento quando for executar um deadlift, pode ser interessante. Então, na maioria esmagadora dos casos, flexibilidade não é usada. A gente vai usar isso como estratégia em casos muito específicos. Concorda, César? Não, concordo. Eu até citei, pode ser uma forma de tratamento, por exemplo. Só que Sim. A minha principal crítica a essa situação, porque quando a gente fala de músculo, a gente fala de cérebro. Eles não dissociam um do outro. E quando a gente vai trabalhar numa intensidade grande, a gente precisa de uma ativação neuromuscular precisa, uma contratilidade. O músculo precisa encurtar e alongar rápido. Qual mensagem a gente está enviando se a gente inicia puxando o músculo para ele se alongar? Lembrem do que eu falei de amplitude, galera. Aqui é muito mais longe daqui do que aqui. Apesar que a constituição dele não muda com o alongamento, você está trabalhando com o seu cérebro, é o estímulo que você está dando. Entendeu? Por isso, hoje já não é mais utilizado, já não é mais referendado para esse tipo de situação. Cezinha, vamos falar um pouco sobre
o trabalho de flexibilidade dinâmico? Ah, sim. Bom, no caso que eu citei anteriormente, eu tenho um aluno que é um pouco, que tem dificuldade, quem tem a cadeia posterior, os músculos da parte de trás do corpo rígidos demais. Isso impede que ele desça, né, flexione na hora de fazer um movimento igual o deadlift. Eu até utilizo algum trabalho de flexibilidade com ele, porém eu dou preferência para os trabalhos de flexibilidade dinâmicos. Como o Cezinha falou, quando a gente está falando de aquecimento, a gente tem que pensar muito bem no que vai ser feito na hora. Eu parar e fazer o cara ficar desse jeito aqui alongando, ó, tá dando para ver direito, mas você para o cara e manda ele alongar aqui, sendo que na hora o movimento que vai acontecer, por exemplo, é de um clean, é de recepção, ele é um movimento que vai acontecer em alta velocidade. Eu prefiro dar outro tipo de trabalho que não esse estático. Quando a gente fala estático, é um movimento onde você para, estabiliza e fica ali. Então, no caso do aquecimento, no caso de utilizar o trabalho de flexibilidade como estratégia para uma pessoa que tenha uma necessidade de ganho agudo, eu aconselho o trabalho dinâmico. Cezinha, quer falar alguma coisa desse tipo de trabalho? No caso do dinâmico, a perspectiva é completamente diferente, né? Porque você pode fazer alongamento dinâmico na posição que você vai treinar. Você Sim, acabou de citar aí, você pode exato. fazer um treino de deadlift, um alongamento dinâmico. Aí a gente, fisioterapeuta, educador físico, a gente tem a sorte do exercício ser dependente de criatividade também, né? Você pode Exato, com propor de certeza. acordo com o que você demanda. E ele pode ser inserido dentro de um contexto. O negócio é que muitas vezes o alongamento estático ele é a única ferramenta que a pessoa usa também, né? O alongamento dinâmico, normalmente a gente insere, você não faz só ele. Você faz ele, depois você coloca uma carga, ou então você vai ganhar uma mobilidade, uma estabilização, Sim. ele está sempre É recheado. aquela, é aquela preparação bem específica, né? Você, por exemplo, no caso do deadlift, como você falou, fazer um alongamento dinâmico específico para o deadlift, simula o movimento, sem barra, sem PVC, mas já simula ele estimulando, faz um volume maior de repetições ali para que essa musculatura, em conjunto dela, a musculatura estabilizadora, tudo funcione de maneira sinérgica para a gente conseguir ter uma transferência boa e funcional para o movimento que vai ser realizado ali na hora. Bom, deu para sacar um pouquinho sobre a diferença de mobilidade, flexibilidade e estabilização. São três elementos que a gente vê muito nas sessões de aquecimento, quando são bem elaboradas, e é importante a gente ter uma noção desses conceitos para a gente não se confundir. Bom, eu vou entrar um pouco na parte técnica e prática. Eu vou falar agora, como dizer, vou abrir meu coração aqui agora e me declarar um aquecimento. Deixa eu pegar minha cola aqui, aliás. Bom, o que eu penso do aquecimento? Eu, como treinador, dentro da minha prática, né, de mais de 12 anos com CrossFit. Galera, aquecimento para mim é uma das partes que eu mais levo tempo para programar. Então, isso quer dizer que para mim ele tem uma importância chave dentro do que vai acontecer no treino. Quando a gente fala de CrossFit, de aula coletiva, a gente tem uma série de pontos a serem considerados. Logística, número de alunos, a disponibilidade de equipamento. Eu fiz até um post essa semana falando um pouco disso. É um mar de variáveis que tornam a programação algo extremamente complexo, minucioso e que exige um raciocínio muito amplo e, vamos dizer assim, preciso para que tudo possa se encaixar e que as coisas funcionem bem. Então, eu como treinador, aquecimento para mim, inclusive é uma das partes que eu mais gosto de programar, porque ele realmente faz a gente pensar, é desafiador e ele liga as nossas pontes. Vou explicar um pouco sobre isso. Eu coloquei aqui 3 tópicos, né, gerais. O aquecimento, para mim, ele é uma ferramenta que vai me auxiliar no meu planejamento e vai complementar a minha periodização. E o primeiro ponto que eu quero abordar sobre o aquecimento dentro de um treino de CrossFit é o objetivo. Quando a gente está se preparando para fazer um treino, para fazer, como o Cezinha falou, um deadlift, para fazer, às vezes, uma técnica de handstand push-up, isso é um primeiro ponto que a gente precisa avaliar e analisar. Até mesmo a parte final, uma parte do WOD, a parte mais intensa do treino.
É a primeira coisa que a gente precisa considerar. Então a gente tem que avaliar o que a gente vai precisar preparar para o que está vindo, né? Pro choque que vai vir aí. Legal, só que eu não posso pensar só nisso. Por quê? Porque eu preciso também, como o Cezinha falou, me preocupar com essa musculatura estabilizadora, com movimentos e com exercícios que não tem como eu introduzir dentro de um WOD, porque as pessoas nesse momento estão fazendo os movimentos em altíssima velocidade e grande parte das vezes isso dificulta um bom padrão, uma boa mecânica. Isso dificulta um raciocínio para que elas consigam realmente atuar, ativar todos os músculos da maneira correta. E é o pior momento de todos para você conseguir ensinar alguém a manter uma coluna neutra. A parte técnica, numa modalidade igual ao CrossFit, multimodal, onde a gente fala de levantamento de peso olímpico, kettlebell, movimentos de ginástica, movimentos de endurance, né, cíclicos, é muita coisa para a gente ensinar, é muita coisa para ser introduzida nessa parte central que pode envolver aí tanto a técnica quanto alguns elementos de força. Então, o aquecimento, para mim, ele é essa oportunidade. Então, eu falei com vocês, o aquecimento, a primeira coisa que a gente precisa avaliar nele é o objetivo. Mas quando eu falo de objetivo, eu não penso só no exercício que vai ser utilizado no WOD ou no exercício que vai ser utilizado na técnica. Eu preciso pensar também nas demandas que o meu aluno vai ter. Então, eu uso o aquecimento para já introduzir elementos que não serão introduzidos nas outras etapas. E se eu depender do meu cliente, do meu aluno, para ele fazer isso por conta própria, ferrou. Exemplo disso, vamos fazer um movimento para trabalhar a musculatura estabilizadora da escápula. Scap press, scap up, a gente tem aí as protrações. Que horas o nosso aluno vai fazer isso? Melhor momento, galera, aquecimento. Outro exemplo, mobilidade articular aí de tornozelo. Se eu detectar que na minha academia ou os meus clientes, a grande maioria deles, se for atendimento personalizado, é mais fácil ainda, porque você pode programar isso especificamente pensando naquele cliente. Agora, quando a gente está falando em aula coletiva, a gente tem que pegar demandas que a gente sabe que são quase unânimes, a gente brincou, né, do tornozelo. Poxa, pelo menos 2, 3 vezes por semana, a gente precisa introduzir dentro do aquecimento alguma coisa que vá trabalhar essa mobilidade de tornozelo, que vá trabalhar a estabilidade de tornozelo. Enfim, existem uma gama infinita de demandas que a gente precisa atender para tornar o nosso cliente preparado, que não é possível ser introduzida dentro de uma técnica ou dentro de um WOD. Então, primeira coisa para mim é isso, é o objetivo. O aquecimento, ele precisa ter em mente não só o objetivo, mas a gente precisa perceber que ele também ele tem que atender essas outras demandas que são negligenciadas no restante do treino. Tempo de aquecimento é um outro item também que é importante a gente pensar. O aquecimento ele tem que durar, um aquecimento ideal para mim é de 5 a 15 minutos. É o tempo mínimo e o tempo máximo para a gente conseguir colocar todas essas nuancezinhas, esses exercícios que vão conseguir atender essas demandas que vão dar para a gente mais estabilidade, uma capacidade de mobilidade articular maior. Como o Cezinha citou antes, quando você faz uma preparação para um exercício e faz um trabalho de mobilidade antes desse exercício, você tem um ganho agudo que vai funcionar só ali na hora. Para você conseguir ter algo que vai ser mais duradouro e que você vai conseguir melhorar realmente, você precisa ter um trabalho, você precisa ter frequência, consistência. Então, é o que eu falei, quando você vai programar, você tem que determinar alguns, né, ter alguns alvos e implantar esses alvos 2, 3 vezes por semana na periodização que você determinar para o seu box, para sua academia. Outra coisa é privilegiar todas as habilidades, né, Cezinho? Eu comentei com você, quando a gente vai programar o aquecimento, a gente tem que privilegiar a estabilidade, a gente tem que privilegiar a mobilidade. E eu falo força, mas essa força está diretamente ligada à estabilidade, porque é trabalhar a força desses músculos pequenininhos que vão ajudar a gente a ter
um melhor desempenho no treino. Outro Ativação, né? ponto, ativação, isso aí. Quando a gente fala de ativação, galera, só para ficar claro, quando você estimula esse músculo, que às vezes você tem dificuldade de utilizá-lo, isso pode ser uma excelente estratégia para que na hora do treino o seu cérebro e o seu corpo estejam se comunicando de maneira mais eficiente e seja menos complicado você conseguir acionar aquele músculo, ativar aquele músculo ali. Então, isso é uma estratégia excelente que a gente utiliza também nos períodos de aquecimento. Eu vejo também o aquecimento como uma oportunidade. Eu citei aqui algumas coisas. O aquecimento, ele precisa a gente precisa ensinar os nossos alunos a importância do aquecimento e mostrar para eles que no aquecimento, o aquecimento, ele é uma excelente oportunidade deles entenderem e perceberem como eles estão no dia, e isso vai ser fundamental na tomada de decisões para a parte técnica ou para o OD. O que eu quero dizer com isso? Começou a aquecer, você não está sentindo bem, você está sentindo que seu tornozelo hoje está travado, que pô, tá muito calor esses dias e seu corpo não está reagindo bem. Você não vai fazer você não vai exagerar num peso. Hoje a gente teve a opção de fazer um PR lá no box, ou então séries mais longas. Você começou a aquecer, sentiu que não tá legal, cara, hoje eu não vou tentar esse PR, hoje eu vou ficar na série mais longa mesmo, porque meu corpo hoje não tá respondendo bem, eu já percebi isso aonde? No aquecimento, a gente economiza energia e a gente minimiza as possibilidades da gente se machucar e prejudicar toda aquela sessão de treino ali. Então, a prevenção. Outra oportunidade de ouro no aquecimento, eu acho que isso já ficou até um pouco claro depois de tudo isso que a gente já falou, é potencializar os nossos resultados. O Cezinha citou muito bem, se você faz uma preparação prévia, se você ativa um músculo pequeno, se você tem um ganho de amplitude de movimento no tornozelo, isso tudo vai refletir diretamente quando você for fazer sua técnica, quando você for fazer sua força, quando você for fazer seu odd, porque ali vão ter demandas que vão exigir ativação dessa musculatura, que vão exigir amplitude de movimento. E todos esses detalhes, eles vão diretamente refletir na sua performance. Então, o aquecimento, ele é um precursor, ele é um preparatório se você quer ter uma alta performance no seu treino do dia. Então, já falei então que o aquecimento ele é uma oportunidade de sentir, de prevenir, ele é uma oportunidade de potencializar o nosso desempenho e de melhorar, evoluir, trabalhar as nossas fraquezas. Quando eu falo de fraqueza, são todas essas musculaturas pequenas que a gente não vai treinar no restante do treino. Nunca. Falar que coloca é mentira. Nunca vi. E eu sempre fucei muito treinos, sites de CrossFit com treinos que expunham os seus aquecimentos. Foram raríssimas as vezes onde eu vi trabalhos de fortalecimento de musculatura pequena dentro da técnica. No odd não vou nem falar. Então o aquecimento, ele dá pra gente essa possibilidade. Nós treinadores precisamos aproveitar um pouco mais isso e explorar o aquecimento como se a gente estivesse explorando a parte técnica. Isso normalmente sobra pra gente, Léo. Sobra pro fisioterapeuta. E é isso que você... Sobra na gente, a bomba. E quando sobra para você, Cezinho, vocês caem em uma coisa que é complexa, porque você vai falar um pouco disso. Você prescreve, mas saber se o cara está fazendo ou não é outra coisa. No aquecimento, você precisa estar ciente do que você vai fazer para o seu aluno, porque ali é o momento onde ele obrigatoriamente vai seguir o que você está mandando. Então, eu vou até dar uma ideia mais à frente, quando você falar a próxima parte, Cezinho, que pode ser interessante para a gente. E galera, a última coisa que eu queria falar sobre aquecimento também, como eu citei aí, eu falei de objetivo, tempo, habilidade e oportunidade. No objetivo, é importante também a gente deixar claro que o aquecimento ele precisa ser, ele é diferente, ele é um pouco diferente do aquecimento que você vai utilizar na aula e um aquecimento que você vai utilizar para atleta, principalmente quando o cara vai fazer, tá rolando seletiva, quando tem open, dentro de uma competição, o aquecimento ele é totalmente diferente do meu ponto de vista. Quando você está falando de um atleta de competição, de uma preparação para por mais que você não seja um atleta profissional,
você vai participar de uma competição interna do boxe, o aquecimento que você vai fazer, ele tem que ter outros detalhes, até a preocupação com vias metabólicas que você vai acionar ali naquele aquecimento, você já vai antecipar para que o cara já entre realmente preparado e pronto para a demanda que ele vai ter no odd, né, da competição. Então é importante a gente saber também que existe eu acho que o aquecimento com essa amplitude toda que eu falei, né, de benefícios, ele dentro da programação do boxe, ele é muito mais rico, ele dá para nós treinadores muito mais possibilidades. No caso de um atleta em competição, é muito específico para aquilo ali. Não é momento para a gente trabalhar tudo aquilo que eu falei, não é momento de ficar trabalhando musculatura pequena, a não ser que você precise muito ativar num atleta seu alguma musculatura pequena devido à demanda que ele vai enfrentar ali naquele WOD. Certo? Bom, próximo ponto aí, Cezinha, fala pra gente agora. Eu falei, galera, da parte prática, da parte técnica do aquecimento, né? Eu declarei meu amor aqui ao aquecimento e realmente, para mim, é uma das partes que eu mais gosto de programar, uma das partes que eu acho mais importante dentro de uma sessão de treino de CrossFit. Cezinha vai falar agora um pouco de prevenção e tratamento. Então, Léo, foi até legal aqui pegar um corte do que você falou. Galera, tá muito calor, então é natural que o aquecimento seja mais curto, como se tivesse muito frio, é natural que ele seja maior por causa da demanda que a gente falou lá no início, cardiovascular. Nesse calor a gente tá transpirando mais, etc. Então, isso são coisas normais. Agora, pegando o segundo gancho no que você falou, que já vai trazer total para a prevenção nesse momento. Por que que quando você tem um trabalho particular, ou seja, eu estou passando para o meu cliente ou você para o seu personal, o aquecimento é um e para a aula de turma é outra? O que a gente vê hoje que eles fazem com os aquecimentos em todos os esportes do mundo praticamente, responde isso. Porque você tem duas formas de analisar como que você vai injetar essa demanda no camarada. Você pode injetar pelas deficiências dele, que é o seu cliente particular, que é o que a gente está falando, ou você pode ser pelas demandas do esporte, que é para aula em grupo. Você sabe que vai ter agachamento, você sabe que vai ter deadlift, você sabe que vai ter salto. Então, você vai trabalhar dentro das nuances que vão estar ligadas a esse tipo de atividade. Entendeu? O que eles fizeram com isso? Eles criaram o que a gente chama de IPPs, que é Programa de Prevenção e Lesão em inglês, né, aqui, é Injury. Eles criaram as IPPs, que eles usam alguns alongamentos dinâmicos, usam treinos de mobilidade, mas já trabalham atividade complexa, já trabalham pliometria no salto, já trabalham os movimentos que são do esporte, no futebol o cara chuta, no vôlei o cara corta, etc. Ou seja, ele vai trabalhar de acordo com o que ele for absorver. E só tem posição diferente. Você tem futebol, um ótimo exemplo. Você tem um que é para lateral, um para que é goleiro, um para que é criança, um que é cara de linha normal. Um aquecimento, um protocolo específico, né? Exatamente. Pela demanda, né, Cezinha? Cada posição ali no futebol, o cara tem uma demanda diferente na outra, né? Exatamente. E eles já vislumbraram isso quando fizeram essa prescrição não, né? Quando montaram esse protocolo. Então, qual que é a participação disso, gente? Na prevenção de lesão. É tentar nos tornar mais variáveis, mais prontos para a demanda que vai vir. Isso vai prevenir lesão somente? Não. Porque a carga de treino cada um absorve de um jeito e cada um está preparado naquele dia de um jeito e ainda tem que contar nesse tipo de esporte com o adversário. Então, tem muitos fatores. É impossível da gente saber. Mas qual que é o objetivo dele? Te dar opções de movimento. Se toda vez que você agachar, o seu joelho cair para dentro, toda vez que você agachar, você vai dar a porrada no seu tendão patelar, no seu ligamento, na sua bucha trocantérica, enfim, nos mesmos locais. Só que se você cair a cada 10 vezes, 3 para dentro, 3 para o meio e 3 para fora, isso vai se diluir. O objetivo é esse, que a carga seja diluída em situações diferentes, porque você tem opção de movimento, que é o que a gente chama de variabilidade. Isso dentro do contexto da carga sendo prescrita ou que você esteja suportando essa demanda de acordo com a sua capacidade, faz a diferença, tanto performaticamente quanto preventivamente, dentro desse contexto. Entendeu? Deu uma parada, agora voltou aí, Cezinha. Parou aonde? Não, você só falou do contexto aí, você parou em contexto. Não, não Não, parou não, muito, não. finalizei. Bom, isso que o Cezinha falou, galera, é importante a gente frisar também
que o aquecimento, como eu falei, que eu acho ele fundamental dentro da programação, algo que para os boxes de CrossFit é muito interessante e é importante é observar, é a gente tentar perceber, obviamente que em boxes com maior número de alunos isso pode ser um pouco mais complicado, mas podem ser traçadas N estratégias aí, ó, professores de cada horário, vamos fazer uma pesquisa aí para ver o que está acontecendo no geral aí, qual a dificuldade que os alunos estão tendo, qual a demanda que os alunos estão tendo, por exemplo, na hora de agachar, na hora de fazer movimentos de barra, com o braço para cima. E com essa investigação, essa observação, você conseguir detectar quais são as demandas mais gerais. Porque como você citou, Cezinha, num time de futebol, por exemplo, existe aquecimento específico para o lateral, para o goleiro, para o zagueiro, e enfim, as posições elas têm demandas diferentes. Em outros esportes, às vezes até maiores, né, diferentes do futebol. Se pegar um futebol americano, você tem a defesa, a linha de defesa do ataque, a linha de defesa da defesa, você tem o wide receiver. Então, são muitas posições diferentes com ações motoras com detalhes específicos demais. Então, são muitos aquecimentos específicos que você teria que montar. Isso dificulta demais dentro da dinâmica de um box. Mas se você pegar o geral, o que está acontecendo dentro do seu box, observar a maioria dos alunos, qual a maior deficiência de todos eles, isso vira uma informação de ouro na hora de programar o aquecimento, na hora de pensar o que vai ajudar, o que vai contribuir para uma melhora coletiva dos seus clientes. Quando a gente está falando de aquecimento, como eu citei antes, a gente está falando de performance, de alta performance. Quando você prepara bem o seu cliente para treinar, você está garantindo para ele, quando você faz um bom aquecimento, um aquecimento estudado, planejado, você está dando para ele a possibilidade de um ganho maior nas partes que são consideradas realmente principais de um treino. Eu não gosto de falar isso porque, para mim, o aquecimento ele é tão importante quanto todas as outras. Porque ele não deixa de ser, como eu falei, uma ferramenta importantíssima e eu chamo até de uma arma. Eu citei isso um pouco antes e acabou que o Cezinha não entrou muito nisso, mas o Cezinha vai lá, recebe um paciente, um cliente que sentiu alguma coisa ou está com alguma dificuldade, a gente encaminha, ele avalia o aluno, detecta uma deficiência ou o aluno chega lá reclamando de uma dor, ele analisa, consegue detectar a causa e fala, olha, fiz o teste, avaliei, detectei o que está acontecendo com você, você tem que fazer isso aqui, ó. Chega 10 minutinhos todo dia antes da aula e faz, ou então você consegue fazer isso na sua casa 3 vezes a semana. Vou explicar Cezinha, isso agora, Léo. Era o ponto de tratamento. então manda bala então aí, fala aí. A sequência é essa mesmo, vai lá. Então, galera, como o Léo falou, é a minha forma preferida de abordagem dentro do box, principalmente com atletas que têm essa proximidade de mim ou praticantes. Porque eu tô vendo o cara todo dia, já que eu tô trabalhando lá. Eu gosto de detectar onde é que está uma disfunção, um possível ponto, um elo mais fraco na corrente dele, biomecânica, vamos dizer assim, dos padrões, e passar para ele uma ficha. Olha, Léo, você está com dor nas costas porque você está com restrição de mobilidade quadril e por causa disso tem uma deficiência no glúteo máximo. Toma aqui, ó, você faz 3 exercícios todo dia antes da aula. Quanto tempo? Não, você vai fazer isso aqui 2 semanas e depois nós vamos reavaliar. Esse é o privilégio de fazer uma coisa para a pessoa. Por quê? Porque eu posso fazer teste e reteste. Eu posso saber qual que é a prioridade para você e por quanto tempo ela é. E dentro disso eu posso prescrever o nosso maior ganho que eu acho nesse modelo de aquecimento, que é introduzir a carga de treino ideal do cara. O que você precisa aqui? Você precisa ganhar essa amplitude? Precisa. Ativar esse músculo? Precisa. Mas eu preciso que você faça esse autolimiar. No dia do PR lá do deadlift, eu preciso que o máximo de repetições Voltou agora. Dia do PR do deadlift eu preciso do máximo de repetições. possíveis nesse padrão. Então, eu tenho que trabalhar o quê? Uma pliometria, eu tenho que aumentar esse limiar para conseguir que essa pessoa repita isso o maior tempo possível. Porque na fadiga ela vai falhar. O que eu tenho que tentar fazer? Distanciar desse ponto.
Isso aí que eu tava falando. Normalmente, quando o Cezinha prescreve, faz um trabalho legal, busca entender o que está acontecendo, monta um planejamento para essa pessoa fazer, fala assim, ó, daqui 2 semanas você volta e a gente reavalia, você vai fazer esse protocolo 3 vezes a semana. Em 2 semanas, teoricamente, você tem que fazer isso 6 vezes. E aí, Cezinha, o cara chega lá para ser reavaliado. Aí você vira para ele e fala assim, e aí, fez? O que ele vira e fala na grande maioria das vezes? Não deu, não consegui, não tive tempo. Então, Fiz assim, enquanto isso estava doendo, parou de doer, eu parei de parou de fazer. doer, eu parei de fazer. Não é assim. E eu troco muita figurinha com o Cezinha e isso é muito legal porque ele acaba me dando, ó, Léo, tal movimento vai ser interessante para você trabalhar um pouco essa dificuldade que a galera tá tendo nesse tipo de movimento. Léo, esse exercício aqui, um monte de gente que tá vindo aqui reclamando disso, 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 eu tô prescrevendo esse. Eu acho que vai servir para a grande maioria dos alunos do box. Pode colocar, não vai fazer mal nenhum. Então, esses exercícios que a gente são armas. O aquecimento, como eu falei lá no início, para mim, ele é a salvação da pátria, porque se eu, treinador, tenho essa consciência e sei utilizar o aquecimento com o seu maior potencial e entendo que ele pode ser para mim uma arma e uma via que vai me levar a um ponto que às vezes o fisioterapeuta não consegue por falta de disciplina do próprio cliente, por falta de comprometimento e por falta de entendimento. Como o Cezinha falou, o cara faz 2 vezes a sequência de movimentos que ele pediu ali, parou de sentir dor, ou então se enganou tomando um remédio, para de fazer, o tratamento não acontece, a melhora real não acontece. Então eu posso fazer isso dentro do aquecimento. O, o grande lance dessa live de hoje é deixar bem claro, tanto para os treinadores, principalmente os treinadores, porque isso é responsabilidade nossa, quanto para os alunos, a importância de não se negligenciar um aquecimento. Tem um exercício clássico, tá? Que eu coloco em aquecimento, que é eu chamo de squat position hold, que é agachar, ficar parado ali e pendular, trabalhando um pouquinho de mobilidade de tornozelo, né? Fazendo o avanço, o squat position hold com pêndulo no avanço ali. Para que eu faço isso? Primeiro, para o cara alongar um pouco de maneira dinâmica. Segundo, para a gente trabalhar essa mobilidade articular de tornozelo de maneira dinâmica. O que acontece? A grande maioria olha para o quadro, eu dou explicação, vambora, vão. Agacha com o tronco lá para frente, não quebra uma paralela e não tem ganho. Então, a atenção e dar a devida importância para um aquecimento, principalmente quando vocês sabem que ele é bem planejado, vai levar vocês a alcançarem outro nível no treino. Tá totalmente ligado à alta performance e à prevenção de lesão. Eu acho que isso é até a frase final aí dessa live, que é o aquecimento. Qual a importância dele? O aquecimento está diretamente ligado a esses dois fatores. A fazer você evoluir nos seus treinos, a fazer você alcançar seus objetivos e, paralelamente, um aquecimento bem planejado, tá, galera? Isso é importante lembrar. Não negligenciado pelos clientes e não negligenciado também pelos treinadores, porque é responsabilidade nossa usar todas as armas que a gente tem. A gente tem que se virar para fazer com que os nossos clientes consigam evoluir. Então, já falei da alta performance e repito aqui, paralelamente, a prevenção de lesão ela começa no aquecimento. Cezinha, quer finalizar com alguma coisa aí? Não, eu vou concordar com você, Léo, e vou falar assim, o Ah, ainda bem, velho. aquecimento é o primeiro passo do treino e é o primeiro passo para a performance. Igual a gente Exato. falou, ele é um ganho agudo, mas o ganho crônico só ganha com constância. Então a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis para atingir essa constância da melhor forma que a gente quiser, dentro da nossa carga. E aí sim nós vamos chegar cada dia melhor na performance, com menos chance de lesão. E tomara que me procurando só para avaliar mesmo, né? Só para avaliar, sem lesão. Bom, galera, mais uma vez aí, Cezinha, brigadão, tamo junto, tá, meu velho? Tamo junto, irmão. Quero agradecer a presença de todos aí que passaram por aí, que ficaram por aí, que mandaram algum comentário. Eu e Cezinha, toda quarta-feira a gente vai fazer essa live. Eu queria pedir para vocês que indicassem para algum amigo que isso pode ser importante, que isso pode fazer diferença. Se vocês gostaram,
passa para frente. Toda quarta-feira, 21h30, a gente vai abordar um tema que envolva o treinamento e o tratamento ou a prevenção. Então, assim, temas, a gente está aberto. A gente já falou de tornozelo, a gente já falou de coluna, a gente já falou de... Não, até esqueci, Cezinha. A Foi gente está de falando hoje recuperação e agora aquecimento. Isso. E agora aquecimento. Então a gente vai abordar outros temas. A gente tem aí carga, a gente tem core, a gente tem uma pancada de coisas que estão diretamente relacionadas ao papel do treinador, do profissional de educação física e do fisioterapeuta. Eu acho que falta a gente ainda abordar um tema um dia com o nutricionista e colocar nós três nessa live aí, porque essa tríade ela é fundamental para que as coisas aconteçam, para que os resultados aconteçam. Então, eu quero agradecer aí, galera. Obrigadão por terem passado por aí. Essa live vai ficar salva no meu perfil. O Cezinha sempre faz uns cortes no perfil dele também com lances importantes. E se vocês tiverem sugestão, podem mandar pra gente. A gente vai atender, a gente vai dar uma estudada, a gente vai dar uma planejada para a gente conseguir abordar da maneira mais clara e mais interessante possível. A gente vai buscar estudos científicos, a gente vai buscar embasamento para a gente poder conseguir trazer aqui e ajudar todo mundo aí, tanto treinadores quanto os alunos, para conseguirem melhorar aí e alcançar alta performance nos treinos, beleza? Obrigadão, até quarta que vem, 21h30, galera. Obrigado, aguardamos vocês aí. Valeu. Valeu, Cezinha. Valeu, Léo. Nice.